Olá, meu nome é Viviane de Souza Oliveira e hoje eu vou falar sobre o trabalho cujo título é Fatores Modificadores da Morbimortalidade por Causas Externas nos Idosos, revisão sistemática. Aqui falando sobre a nossa introdução, né, a gente precisa entender que essa ocorrência, né, de agravos por causas externas, como, por exemplo, né, os acidentes ou a violência em si, ela é de extrema preocupação para os profissionais de saúde quando a gente pensa na população idosa, né, pois essa população, na atual mudança demográfica significativa que ela está passando, né, a gente tende a demonstrar uma maior preocupação quando percebemos esses agravos por causas externas, né? E também é de suma importância a gente ter o conhecimento exatamente desse perfil de morbimortalidade que há entre os idosos na atenção primária à saúde, né, na APS, porque com isso nós vamos realizar estratégias mais específicas, estratégias mais diretas para esse entendimento, né, das possíveis intervenções que podem trazer esses eventos traumáticos, que podem ter, né, qualquer agravo de causa exógena à saúde da população idosa. O objetivo do trabalho é conhecer o reflexo dos fatores de causas externas nos índices de morbimortalidade para os idosos. E a metodologia trata-se de uma revisão sistemática, o estudo, e ele foi levado em consideração os estudos publicados entre 2017 a 2022. Foram utilizadas duas bases, né, a PubMed e a Lilacs, colocados descritores de índice de morbimortalidade e idoso, e foi colocado também o aparado booleano END. Foram excluídos aqueles artigos repetidos, fora do contexto, ou então que estavam restritos ao acesso, e os editoriais também. Foram incluídos aqueles em português, espanhol e inglês, e no final tiveram-se 314 estudos, que, por fim, né, durante toda aquela análise, durante a leitura desses textos, né, foram colocados apenas 10 em consideração nos nossos resultados. Desses 10, um era revisão sistemática, quatro estudos retrospectivos, dois observacionais, dois ecológicos e um descritivo. Aí a gente vai para a análise, né, com relação primeiramente às quedas. Todos os textos, né, teve uma unanimidade, né, na prevalência do sexo feminino para as quedas. Então, tem o prejuízo ao envelhecimento com relação às quedas também. E um desses textos relacionou os danos psicológicos e sociais, e outro restringiu ainda os altos índices de traumatismo em homens, e mais dois desses estudos associaram também o comprometimento cognitivo, fraturas, e levaram muito em consideração aquele medo de cair novamente como um desses fatores de riscos ao paciente idoso, né? Quando a gente fala, então, de violência, a gente precisa entender que essa subordinação senil, né, ela é citada como um dos fatores principais, um fator propiciador, né, para a ocorrência desse fato da violência. Então, dois desses estudos relacionaram que parentes próximos, aqueles que convivem mais com os idosos, né, possuem a questão da agressão física e agressão mental contra esses pacientes. Então, novamente, aqui tem o medo, né, como um dos grandes motivos para o baixo nível de denúncia, e também, quando a gente leva em consideração as fraturas, né, um fator de alta mortalidade no idoso, a gente precisa entender que existem relações com tromboembolismo pulmonar, por exemplo, pós-internação por fraturas, que vai trazer essa mortalidade a um índice mais elevado. E para a gente entender também que alguns fatores econômicos também vai desempenhar é, um desses fatores, né, como um atendimento hospitalar, ou então como uma cirurgia como melhor tratamento, né? Esses fatores econômicos também precisam ser levados em consideração. E, por fim, a gente tem ó, mais um estudo, né, que fala que as amputações correlacionam também com um fator de risco para associação com alguns outros problemas de saúde, como isquemia, como sepse ou neuropatias de maior morbidade, né? E aqui na nossa conclusão, a gente tem que essas causas externas, né, elas têm um impacto bastante negativo sobre o paciente idoso, com um potencial, assim, de alteração da mortalidade muito elevada, né? Então, é de extrema importância ações preventivas, intervenções, monitoração desses pacientes, a realização de novas pesquisas para a gente entender todo esse contexto inerente à morbimortalidade do paciente idoso, né? Levando sempre em consideração uma atenção mais específica, pois alguns dessas problemáticas que foram levados em consideração aqui na atenção primária à saúde, como as quedas, como a violência, são problemáticas que podem ser prevenidas, né? Podem ter um olhar mais apurado para a prevenção. E são problemáticas que são modificáveis e seu controle ele pode auxiliar na redução dos níveis de mortalidade nessa faixa etária, né? Aqui estão as referências. Muito obrigada.